Sabe, fim de ano é sempre uma época, assim, um pouco complicada, não é? Sim, tem uma pressão, né? Exato, uma pressão enorme por felicidade, por celebração, mas a verdade é que para muita gente, essa alegria que parece, sei lá, obrigatória, Acaba ressaltando o contrário. exatamente, acaba ressaltando ainda mais a saudade, a solidão, a dor de uma perda. E o material que a gente separou para a nossa conversa de hoje mergulha de cabeça nisso. Mergulha mesmo. Só que de um jeito que eu achei, francamente, bem inesperado. A nossa fonte é um texto do John Piper, que é um teólogo bem conhecido. Aham. É um texto escrito para o período do Advento. E, bom, para quem não tem tanta familiaridade, o Advento são aquelas 4 semanas antes do Natal, um tempo de preparação na tradição cristã. De expectativa, né? Isso. Só que o título do texto já quebra totalmente esse clima. É Vida e Morte no Natal. Direto assim? E a nossa missão aqui é justamente essa: tentar entender como o autor consegue juntar duas coisas que parecem água e óleo: a alegria da festa e a realidade do luto. E ele não perde tempo, né? Ele já começa estabelecendo a ideia central que vai amarrar tudo. Qual seria? Ele cita uma passagem do Evangelho de João que vai funcionar assim como o farol para o resto da discussão. A frase é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo. E essa promessa de vida abundante é a lente através da qual ele vai analisar a experiência da morte. Então, desde o começo, ele cria essa tensão. De um lado, a dor. Isso, a dor real, a perda, e do outro, essa promessa de uma vida que vai além. É nesse contraste que toda a reflexão vai acontecer. Ok, vamos mergulhar nisso então. Porque a forma como ele começa é quase um soco no estômago, principalmente para um texto de Natal. Sim, Ele não vem com anjos como manjedora. Ele começa com a notícia da morte de 2 pessoas. É uma escolha retórica muito forte, um choque deliberado, eu diria. com certeza. Ele quer chamar atenção para a realidade. Mas por que começar por aí? O que ele ganha com isso? A primeira história que ele conta é de uma senhora Marion Newstrom, de 87 anos, da igreja dele. Ela morre. E o autor foca na reação do marido, o Elmer. E aí que vem o detalhe, né? Exatamente, o detalhe que me pegou foi esse. Depois de 64 anos de casamento, a primeira coisa que o Elmer diz, com uma calma impressionante, é: o senhor tem sido um amigo verdadeiro. Nossa, 64 anos? Puxa, é. A profundidade de uma frase tão simples nessas circunstâncias é algo que fica com a gente. E se isso já não fosse pessoal o suficiente, ele dobra a aposta. A segunda história. A segunda história é sobre a morte da própria mãe dele, Ruth Piper. Ela tinha só 56 anos. Bem nova. Morreu num acidente de ônibus em Israel, no dia 16 de dezembro, bem pertinho do Natal. Meu Deus. E ele compartilha um detalhe que torna a dor quase palpável, sabe? O enterro foi no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Puxa vida. E ele admite com uma honestidade assim brutal que essa memória ainda é tão viva que ele chora fácil só de pensar que os filhos dele nunca conheceram a avó. O que é fascinante nisso tudo, e talvez seja a resposta para sua pergunta de por que começar assim, é que ele está validando a dor. Faz sentido. Ele não está dizendo supere, esqueça, seja forte. Pelo contrário, o texto diz com todas as letras: não impeça o sentimento, permita que ele venha, sinta-o. O que vai totalmente na contramão. Totalmente. Na contramão da cultura do pensamento positivo, que domina as festas de fim de ano, é um ato quase radical de permissão. E com isso ele ganha credibilidade, claro. Exato. Ele não está falando de um lugar distante, teórico, ele está falando de dentro da dor dele, da comunidade dele. Sim, ele está dizendo: eu sei do que eu estou falando, eu estive aí. E essa permissão para sentir a dor é libertadora. Mas ele coloca um limite, né? Tem uma linha que ele traça. Exatamente. E essa é uma distinção crucial. Ele valida o luto, mas adverte contra a amargura. Certo. A frase dele é: não fique amargurado. Ser amargurado é tragicamente autodestrutivo. E essa não é uma distinção só semântica. Não. Se a gente pensar do ponto de vista psicológico, o luto é um processo, é movimento, é a dor sendo processada. A amargura é estagnação,
É ressentimento. É uma ferida que não fecha. Perfeito, uma ferida que não cicatriza e que acaba envenenando a própria pessoa. Então, o que o autor está fazendo aqui é uma intervenção quase terapêutica, não só teológica. Ele diz, sinta a dor, mas não deixe essa dor virar um veneno. Ok, então ele estabelece essa base. A dor é real, é legítima, precisa ser sentida, mas sem virar amargura. É um equilíbrio bem delicado. Muito. Mas ele não para aí. Como é que ele consegue amarrar essa realidade tão pesada, tão sombria, com a ideia luminosa do Natal? Qual é a ponte que ele constrói? É aqui que o jogo vira. Depois de dar todo esse espaço para a dor, ele faz a conexão direta. A virada argumentativa. Isso. A frase que ele usa como pivô é: Jesus veio no Natal para que nós tenhamos a vida eterna. Ele volta para aquela citação do início, de João 10:10. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. E ele posiciona essa frase não como uma negação da morte, mas como a resposta para a morte. Entendi. O Natal, nessa perspectiva, não serve para a gente esquecer que a morte existe. Serve para lembrar que, segundo essa visão, a morte não tem a palavra final. E se a gente conecta isso com o quadro geral, fica claro que a proposta não é que a celebração do Natal elimina o sofrimento. Ninguém está sugerindo ignore sua dor a Natal. Claro que não. O que o texto propõe é uma mudança de perspectiva. É como se ele dissesse que o Natal instala um novo sistema operacional na nossa forma de ver a vida e a morte. Gostei da analogia. A vida abundante prometida não é uma vida sem problemas, sem dor. É uma vida que, mesmo em meio a tudo isso, tem uma qualidade, uma profundidade e um destino que ele chama de eterno. E o exemplo do casal de idosos, o Elmer e a Marion, volta aqui para ilustrar exatamente isso, certo? Não é só uma teoria bonita. Perfeito. O autor usa a história deles como um estudo de caso dessa crença na prática. Como? Ele conta que antes da Marion morrer, eles já tinham conversado e combinado que o último lar seria estar com o Senhor. Ah, entendi. Essa ideia de um destino final, de uma continuidade, é o pilar que sustenta tudo. Não se trata de um fim abrupto, mas de uma transição. O que explica a calma do Elmer? Exato. A serenidade dele não vem da negação da dor da separação, mas dessa convicção profunda de que aquilo não era um adeus definitivo, mas sim um até logo. E para tornar essa ideia de destino final mais concreta, mais fácil de sentir, ele usa uma analogia que é, para mim, genial para essa época do ano. Qual? A sensação de voltar para casa nos feriados é algo que quase todo mundo entende, né? Essa expectativa, a alegria do reencontro. O conforto de pertencer. Isso, o conforto de estar num lugar onde você pertence. Ele usa uma palavra que não é muito comum, eu até anotei aqui. Prelibação. Prelibação, isso. Ele diz que esses encontros familiares aqui na Terra, essa alegria de voltar para casa, são uma prelibação, ou seja, uma mostra, um aperitivo. Um antegosto. Um antegosto de algo muito maior. Ele valoriza essas experiências, diz que são boas, preciosas, mas faz um alerta. Qual? Elas não podem se tornar substitutos do que ele chama de doçura final, grandiosa e totalmente satisfatória. É como ir a uma degustação, né? Exato. A amostra é maravilhosa, mas ela existe para apontar para a garrafa inteira, para o banquete completo. Confundir a amostra com o banquete seria perder o melhor da festa. E essa é uma metáfora poderosa, mas que pode ser delicada se for mal interpretada, não é? Como assim? Alguém poderia ouvir isso e pensar que a vida aqui e agora não importa tanto, que é só um esquenta sem muito valor, um ensaio para o show principal. Ah, sim. Mas não é isso que o autor está dizendo. E ele tem o cuidado de corrigir essa possível interpretação. E como ele faz isso? Ele não diz para desprezar o presente em nome do futuro. Pelo contrário, a orientação dele é para usar tudo que acontece no presente como um guia. Tudo? A citação exata é: deixe que cada perda e cada prazer levem seu coração a um desejo pelo lar no céu. Veja bem, cada perda e cada prazer. Os dois. Entendi. Ele não está desvalorizando a alegria de uma ceia de Natal. Ele está dizendo que essa alegria é uma pista
E da mesma forma, a dor aguda de uma cadeira vazia na mesa também é uma pista. Ou seja, tanto as coisas boas quanto as ruins apontam para a mesma direção. A alegria te dá um gostinho do que seria esse lar definitivo. Aham. E a dor te lembra que você ainda não está lá. É isso. Exatamente. A proposta é uma ressignificação total da experiência. A alegria da reunião familiar e a dor da perda não são vistas como eventos isolados, mas como, sei lá, indicadores, setas na estrada da vida, ambas apontando para o mesmo destino. Certo. E a conclusão dessa ideia toda é um chamado para enriquecer o presente, não para fugir dele. A frase final do texto é muito forte. Qual é? Torne o seu agora mais rico e mais profundo neste Natal, por beber na fonte do para sempre. A ideia é que a perspectiva da eternidade não diminui o valor do agora. Pelo contrário, ela aprofunda. É como se ele dissesse, se você tem essa âncora no futuro, as tempestades do presente Sejam elas de alegria ou de tristeza. não te jogam de um lado para o outro com tanta violência. Certo. Então vamos amarrar tudo isso. O que essa análise nos mostra? A gente tem um texto que, em vez de evitar o elefante na sala, que é a dor e o luto no Natal... Coloca ele no centro da conversa. Exato. Primeiro ele valida o sofrimento, dá permissão para que ele seja sentido de forma honesta, depois ele oferece uma nova moldura para essa dor dentro de uma narrativa de esperança cristã. Onde a vida eterna é a resposta à morte. Isso. E por fim, ele usa essa metáfora muito humana do lar para conectar as nossas experiências mais terrenas, de alegria e de perda, com esse destino espiritual que as transcende. E para fechar, sabe, fica uma reflexão que talvez vá um pouco além do texto em si, mas que ele provoca. Manda. O autor sugere que tanto o prazer quanto a dor podem funcionar como catalisadores para um anseio por algo maior, por um lar. Certo. Independentemente das crenças religiosas de cada um, isso levanta uma questão universal e bem interessante, né? Sim. De que forma os grandes e pequenos eventos da nossa vida, das reuniões de família mais felizes, as perdas mais profundas, podem ser vistos não como fins em si mesmos, mas como oportunidades. Oportunidades para quê? Oportunidades para a gente refletir sobre o que realmente significa estar em casa para nós. Onde ou em que a gente encontra nosso verdadeiro senso de pertencimento e propósito. É uma pergunta que vale a pena levar para além desta conversa.